Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui é a professora Michele de Química. Eu vou passar rapidamente um vídeo, dando mais ou menos uma orientação do que eu quero na atividade dessa semana, tá? Então, basicamente, ó, a atividade vai se basear na aplicação do diagrama de Linus Pauling. O que é esse diagrama? Na verdade, é este modelo aqui, tá? Esse modelo você viu que está apresentado lá no teu material, tá? Como é que funciona esse modelo? Ele segue essa sequência numérica de 1 a 7, de 2 a 7, de 3 a 6, de 4 a 5, tá? E cada número tem uma letra correspondente, como se essa coluna fosse do S, essa do P, esse do 3, do D, desculpa, e esse aqui é do F, tá? O que basicamente isso corresponde? Essas letras S, P, D, F, conforme você leu lá no material, corresponde ao subnível, tá? E cada subnível, ou seja, cada letra, tem uma quantidade de elétrons, tá? Máximo que ele pode comportar para cada subnível, tá bom? Já vamos dizer assim, essa primeira fileira corresponde à camada K, essa segunda a camada L, essa a terceira a M e assim sucessivamente, tá? Então, ó, essas letras de K a Q que você leu na teoria corresponde ao quê? É o que a gente chama de camadas ou níveis. Então, o que eu concluo? Que nos níveis, certo? Nos níveis, existem também a presença dos subníveis, certo? Que é em função, como é que eu trabalho com isso? Em função dessas letras aqui. Ou seja, são nos subníveis que eu preencho o meu diagrama com a quantidade máxima de elétron correspondente a cada letra, tá bem? Então, vamos lá. O que seria interessante quando você for fazer essa atividade? Quando você for fazer esse diagrama, se você, acho que ganha tempo, você já bota aqui, ó. 2, 2, 2, 2, e assim vai preenchendo. P, 6, 6, 6, 6, 6, 6. D, 10, 10, 10, 10 e F, 14, 14. Agora, deixa eu te explicar o que eu fiz. Olha como é que tá a formatação desse diagrama, tá? De forma diagonal. Peguei simplesmente, gente, uma régua e fui fazendo esta sequência, tá? Onde eu chamo lá no material de seguir as setas ou obedecer a sequência, tá? Então, ó, quando você for fazer, ó, ele vai ter que sempre obedecer, ó, este formato aqui, e cada linha que eu tracejo vai pegando um número com uma letra, tá? E vai ficar mais ou menos assim. Aí você vai vendo que vai pegando 4 e 3, aqui já pega o 3, 4 e 5, o 4, 5, 6 e assim até você fechar o teu diagrama, tá? Então, deixa essas setas preparadas, porque isso aqui vai ser a sua sequência. E aí, você já coloca o número de elétrons para cada subnível, tá? Então, vamos lá. Aí, lá no número 1, eu coloquei uma tabela, certo? E aí, eu já tinha apresentado, por exemplo, 4 exemplos para vocês, tá? E aí, deixei que vocês fizessem mais 4 para mim. Aí, eu escolhi aqui, ó, desses que estão em branco, o nitrogênio, tá? O que seria esse 7 aqui? É o número de elétrons que esse átomo tem, tá? Então, como é que eu mostro a distribuição eletrônica do nitrogênio? Bem, eu tenho que fazer com que, quando eu for pegar esses números ou letras, a minha conta feche 7. Então, como é que funciona? Eu vou obedecer a uma sequência. Começa com o 1, deixa eu ver se descer aqui, 1S2, tá? Então, vamos lá. 1S2, depois 2S2, tá? Então, veja o seguinte, ó, o que eu tô fazendo aqui, ó, tô seguindo esta sequência. Primeiro, 1S2, depois o 2S2, certo? Aí, vamos lá, próximo, 2P6, 3S2. Então, vou colocar aqui, ó, 2P6, 3S2. Só que eu tenho que ficar atento ao seguinte, a minha quantidade máxima de elétrons é 7. Então, vamos lá, eu vou contar agora esses números. 2 mais 2, deixa eu melhorar isso aqui. Então, vai ficar assim, ó, 2S2. Então, lá, 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10.
E eu preciso de 7, então já passou. O que eu concluo? Não preciso escrever o 3s2. E também vou observar que o meu P, que tem a capacidade máxima de 6, certo? Não preciso ter necessariamente 6. Para fechar 7, aqui falta 3, certo? Então, ó, 2 mais 2, 4, 4 com 3, 7. Aí, fechei o número de elétrons, tá bem? Então, no número 1, eu quero que vocês façam isso, tá? Aí, vocês vão poder do boro, do carbono, nitrogênio, então, faz essa distribuição eletrônica. Segue essa sequência aqui, ok? Ou você pode, eu deixei também no material a sequência já pronta, o que você achar melhor para você, ok? Bom, no exercício 2, eu reaproveito a tabela do exercício 1, tá? Então, só que aí eu peço já algumas coisas a mais, como camada de valências, nível e o subnível. Então, ó, eu peguei o exemplo aqui pra gente fazer, por exemplo, do berílio, tá? O berílio é esse Be, tá? Ele já está pronto lá no exercício 1, tá? Então, ele pesa 4. Aí, eu vou copiar exatamente como está lá, ó. 1s2 e 2s2. Então, ó. 1s2 e 2s2 e fico. Por quê? Porque 2 mais 2 é 4. Então, fechou. Aí, o que eu vou avaliar? Você concorda que isso aqui é minha camada K? Ó o que eu vou circular aqui e ó o que eu vou circular aqui. Camada K. Minha camada L é um 2s e um 2p6. Só que quando eu venho aqui pro berílio, eu só tenho o 2s2. Então, esse aqui faz parte da camada L, só que não tá completo. Por quê? Porque ele só precisa de 4. Então, este elemento aqui, esse último cara da sua sequência, é o que a gente chama de camada de valência. E qual é o nível dele? O que é nível? Nível é a mesma coisa que camada, que são as letras. Opa, parei aqui, então meu nível é o L ou o 2, certo? E o meu subnível vai ser o quê? Correspondente às letras, né? Então, voltando aqui, ó, o que eu vejo? 2S2. Então, opa, qual é a letra que eu terminei, que eu encerrei? É o S, ok? Então, é isso que eu peço lá no exercício 2, tá? Bom, esse vídeo até aqui, ele vai ajudar bastante o pessoal do grupo do EJA, tá? O pessoal do AJA continua, tá? Onde eu peço o exercício 3, ok? O que o exercício 3 vai contemplar? Sobre o que ele vai falar? Sobre a regra do octeto ou estabilidade eletrônica. O que é isso, basicamente? Cada camada tem que ter 8, ok? Então, vamos lá. Aqui é a camada K. Veja lá, mais uma vez. Você concorda que a K só um S2? Beleza. Esta aqui é a camada L, certo? Então, veja, camada L, tá? E aqui, opa, e a camada M tem o 3S2, 3P6, 3D10. Só que para esse A, que ele não deu nome para o átomo, ele só trabalhou com 3S2. O que eu concluo? Que na minha última camada existe apenas o quê? 2 elétrons. Ou seja, ele não está obedecendo a regra de octeto, tá bom? Qual que é a ideia? Quem está obedecendo? Ó, a camada L obedece. Por que obedece? Porque 2 mais 6 dá 8. Só que esse átomo A que ele chamou, ele não vai até aqui, ele termina aqui. Então, eu tenho que analisar esse cara aqui, tá? Então, o que acontece, gente? A minha camada M, ela não tá completa, né? Ela falta o quê? Falta 6 para ficar estável. Então, eu concluo que o átomo A não está estável. Então, não obedece à regra do octeto. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Analisem o B
e façam esta análise. Pega a tua última camada e veja se os seus números de cima somam 4, tá? Desculpa, somam 8. Se isso não acontecer, eu concluo que ele não obedece à regra de octeto, então ele não é estável. Exemplo de substâncias que são estáveis são os gases nobres, tá bom? Gente, então, ó, é isso que eu quero que vocês façam na atividade, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procurem aqui no WhatsApp, tá bem? Boa noite.